Hoje vamos falar sobre a escrita de não ficção. Mas antes de começar a falar especificamente sobre a não ficção, deixa eu comentar com vocês que eu gosto muito de trabalhar com categorias. Vocês estão vendo aqui no curso conto e crônica, poesia e narrativa. Acontece que muitas pessoas questionam esse trabalho mais sistemático, colocar os conceitos tão abstratos, tão complexos, dentro de caixinhas. Mas me parece uma forma didática de apresentar, explicar os conceitos, especialmente para quem está começando. Então é claro que existe o vermelho e existe o amarelo. Nós conseguimos identificar, perceber o vermelho e o amarelo, mas o mundo não é feito de vermelhos e amarelos, o mundo é feito de laranjas. Então nós temos, na verdade, nuances da cor vermelha até a cor amarela que formam o mundo, que formam as artes, que formam as cores do céu, por exemplo. Logo, na escrita é a mesma coisa. Nós temos os textos narrativos, nós temos os textos líricos. E nós temos textos que misturam essas duas categorias. Nós temos o conto, nós temos a crônica, e nós temos textos que misturam conto e crônica, como os textos do Veríssimo ou do Marina Colasanti. Isso não significa que não se possa trabalhar com o conceito conto, com o conceito crônica. Me parece que a melhor forma de compreender o conceito é olhar para a sua forma mais, entre aspas, pura, para a sua forma mais clara, mais concreta. Então, se eu vou me tornar um pintor, seja um pintor de parede ou um pintor artista, eu preciso saber bem como funciona a cor vermelha. Eu preciso entender por que convenções, quais características da cor vermelha, o que ela representa, o que ela simboliza na sociedade de hoje, pelas convenções de hoje. Assim como eu preciso entender a cor amarela, o que ela simboliza, o que ela representa. E aí eu vou misturar as minhas cores e fazer os meus quadros ou fazer a pintura da minha casa. Então, quando a gente fala em escrita, olhando para o conto e compreendendo bem o conto, olhando para a crônica e compreendendo bem a crônica, eu consigo depois extrapolar esses gêneros. Eu consigo ler um texto do Veríssimo e compreender como ele misturou crônica e conto, mesmo que eu não consiga identificar qual dos dois preponderam naquele texto. Mas trabalhar gêneros, estudar categorias, estudar gêneros não vai fazer mal algum. Pelo contrário, vai ser muito positivo. E estou falando sobre isso porque, inclusive, ao discutir ficção e não ficção, nós vamos precisar refletir, nós vamos precisar problematizar. Onde começa a ficção e termina a não ficção? Onde começa um e termina o outro? Será que é tão clara a distinção entre o que é ficção e o que é não ficção? Se a não ficção é a verdade, o que é a verdade? Será que nós podemos pensar nesses termos? Bem, textos de ficção não atribuem a si o valor da verdade. Eles não se querem verdade. Eles são ficção, é outra coisa. A ficção não é uma mentira. A ficção ela é um texto construído com histórias que não aconteceram para provocar efeitos no leitor, para sensibilizar o leitor, para fazer o leitor rir, chorar ou para entreter o leitor. Então a ficção ela não se atribui o valor de verdade. Já os livros de não ficção, eles se atribuem, eles chamam para si o valor de verdade, ou pelo menos de interpretar fatos. Mesmo que a gente não fale aqui no conceito de verdade, os livros de não ficção trazem para si os fatos. Eles querem contar algo que aconteceu, ou eles querem dar determinada explicação para o mundo da forma como ele é. Eles vão trabalhar em cima de dados factuais. Eles precisam de estatísticas, de pesquisas, de história. Já a ficção não. A ficção ela não está focada no conteúdo, como nós vimos em aulas anteriores. A ficção está focada na forma e no efeito que ela vai causar. A não ficção, ela vai utilizar a forma, ainda mais quando nós misturarmos escrita criativa e não ficção, é uma mistura extremamente produtiva, tem dado ótimos frutos, livros maravilhosos. Então sim, nós podemos misturar forma e conteúdo, mas num texto de não ficção, o conteúdo é muito importante. Quando um autor de não ficção ele muda determinado fato para efeitos estéticos, ele pode estar cometendo uma distorção da realidade. E aí nós vamos cair no conceito que hoje é muito falado de fake. A gente fala em fake news, né? Então quando há um fake, uma mentira, quando um autor diz que determinado personagem de tal época morreu de tal forma e ele na verdade morreu de outra forma, e aquele texto, aquele livro, ele se diz um livro não ficcional, seja um livro histórico ou um ensaio, ele está agindo de má fé, ele está fazendo uma mentira, ele está fazendo um fake e não fazendo uma ficção dentro da não ficção. Não me parece que caiba dentro da não ficção espaços, pedaços de ficção.
porque aí nós estaríamos confundindo, e esse confundir a história, revisionismo histórico, talvez seja o mais perigoso de todos, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito neste momento. O fato é que nós não podemos confundir o conceito de ficção com o conceito de fake, de mentira. A ficção ela não se atribui papel de verdade. Já quando nós vamos escrever um livro de não ficção e nós vamos vender esse livro como um livro de não ficção, nós estamos atribuindo a ele verdade, nós estamos atribuindo a ele um recorte do que seria a realidade. E o que nós fizermos de diferente disso vai ser fake, vai ser mentira. A questão do fake me parece hoje mais uma questão ética, mas a cada vez se discute mais isso nas legislações, nos países, e logo isso vai se tornar uma questão inclusive legal, uma questão de lei. Hoje, uma pessoa pode escrever um livro, distorcer determinada história, vamos supor, sobre um prefeito de uma cidade, e isso não vai ser enquadrado como lei. Ela vai ser uma questão ética, enfim, discutível. Mas a fake cada vez mais é perseguida, e como autores de não ficção, nós precisamos estar atentos a isso. Claro que há autores que vão compreender o conceito, mas vão utilizar o fake porque o objetivo do livro deles é esse, é fazer algum tipo de distorção ou algum tipo de confusão histórica. Mas aí, aqui no curso, nós estamos para ver os conceitos, né? Então, o conceito de fake para o texto de não ficção, ele é danoso. Ele seria um dos conceitos lá dos pecados do texto criativo. Se nós pensássemos em não ficção, o pior deles talvez seja o fake, aquilo que claramente, que evidentemente é mentira. É diferente de interpretações polêmicas, equivocadas ou diferentes de determinado fato. Quando uma pessoa, um filósofo, um ensaísta, ele vai refletir, ele vai interpretar um fato de uma forma que não parece ser uma forma mais correta, isso não entra na categoria de fake. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre jornalismo, isso já é a interpretação. Mas quando o texto vai para os fatos, para números, estatísticas, dados históricos, personagens, aí nós precisamos ficar atentos aos fatos. Então vamos tentar definir claramente, ficar no ponto seguro do que é o ficção e do que é o não ficção. O ficção é aquela história como Don Quixote, Razão e Sensibilidade da Jane Austen, o Harry Potter, Senhor dos Anéis, enfim, milhares e milhares de livros de romances que são romances feitos como ficção. Histórias que não aconteceram, personagens inventados, às vezes baseados em fatos reais ou em fatos históricos, mas são histórias feitas como ficção, vendidas como ficção, lidas como ficção. Já no caso dos textos jornalísticos, as notícias especialmente, quando nós falamos sobre o resultado de um jogo de futebol, resultado de uma eleição, nós estamos falando em fatos, nós estamos falando em não ficção. Ali não há espaço sequer para interpretação na notícia daquele tipo de episódio. Então houve um jogo que acabou tanto, vamos supor, Brasil 7-1, a Alemanha 7-1 infelizmente no Brasil. Houve uma eleição e o fulano ganhou por tantos por cento dos votos. Nós não estamos aqui nem avaliando se a eleição foi fraudada ou não, ela foi correta ou não. A eleição existiu e o percentual de votos foi aquele. Então isso são fatos. Choveu em determinado dia em tal cidade, despencou um prédio de tal cidade, isso são fatos. Aqui nós estamos no âmbito então da não ficção. Mas, de novo, a vida não é feita de vermelho e amarelo, a vida é feita de laranjas. Então nós vamos ter diversos momentos em que esses fatos se confundem com aquilo que a gente chamaria de ficção. A não ficção é um gênero que me parece muito pouco explorado em oficinas de escrita, porque ele é um gênero produtivo e que, pensando em termos de livros, é o gênero que mais vende livros. Parece curioso isso. A gente tem ainda a literatura como o gênero mais charmoso, o gênero que mais ganha prêmios, talvez o gênero que mais, inclusive, ganha espaço na nossa cultura contemporânea. Na escola há uma disciplina de literatura, ainda hoje existe essa disciplina. Mas, se a gente olhar a lista dos 10 livros mais vendidos em 2020 da Publish News, nenhum livro é livro de ficção. Nós temos ali na Publish News a divisão entre livros de ficção, livros de não ficção, livros autoajuda e religiosos, que eles separam da não ficção, e livros de negócios. Nessa lista dos 10 há livros de negócios, há livros de autoajuda, há livros de não ficção, mas não há livros de literatura nos 10 mais vendidos. O 12 ou 13 vai ser um livro de literatura. Então isso representa muito do que é o mercado editorial de hoje. As pessoas buscam muito os livros de não ficção. Então ainda a gente precisaria dar mais atenção à escrita de não ficção. E eu estou falando aqui de livros, mas se nós olharmos para a internet, para as crônicas, para os textos que repercutem na web, também são os textos de não ficção que acabam tendo uma repercussão maior do que os textos de ficção.
Então quem pensa em ser escritor profissional, ou quem é jornalista, é de uma área mais dura, mais focada na não ficção, vale a pena pensar na ideia de escrever textos não ficcionais. Pode continuar escrevendo a ficção, eu tenho livros de ficção, e o meu livro que mais vende, que mais circula, é o Escrita Criativa para Iniciantes, que é um livro de não ficção. Então nós podemos manter as duas coisas, é desejável até que se faça isso, mas nós não podemos ignorar ou subestimar a não ficção, porque é um gênero extremamente popular, extremamente importante na sociedade que nós vivemos hoje, em que as guerras são simbólicas, são por discurso, e a não ficção participa de uma forma muito contundente nesse tipo de guerra simbólica e guerra de discurso. Nós vamos pensar, como assim não ficção? Vamos tentar compreender melhor o conceito, trazer gêneros dentro da não ficção. Então, por exemplo, nós temos as biografias. Biografias são maravilhosas. Há biografias hoje, um texto fabuloso de ler. Eu sempre gosto de citar A Estrela Solitária, que é um livro sobre o Garrincha, feito pelo Rui Castro. O próprio Rui Castro tem outras biografias bastante importantes. Então, biografias são muito procuradas, são textos muitas vezes gostosos de ler, porque é um grande romance feito sobre determinada pessoa. Nós temos também os livros de ensaio. Um grande livro de ensaio que eu já citei aqui na oficina, mas eu nunca lembro o nome do autor, é aquele Homo Sapiens. Então é um livro de ensaio, é uma grande reflexão sobre o universo, sobre o mundo, sobre a humanidade. Há outros livros de ensaio mais focados, mais de nicho. Então há livros de ensaio sobre o dinheiro. Eu lembro agora de um do Eduardo Gianetti sobre o dinheiro. Acho que é O Valor do Amanhã o nome do livro. Então há livros de ensaio dos mais diversas áreas. Há livros de memórias, em que as pessoas elas relatam as suas memórias, às vezes em forma de crônicas, às vezes uma narrativa longa. É um pouquinho diferente daquela biografia, porque a biografia é feita por um terceiro, normalmente. Nas memórias há uma autorreferenciação, é o próprio autor referenciando o que aconteceu. Às vezes focado na sua pessoa, né, uma autobiografia, às vezes focado num fato, então a memória de algum acontecimento específico. Eu lembro agora de Lágrimas na Chuva, do Sérgio Faraco, em que ele conta um período que ele viveu na União Soviética. Outro tipo de livro, outro gênero de livro da não ficção bem popular e bastante utilizado são as grandes reportagens. É quando, especialmente um jornalista, ele aprofunda em determinado assunto e ele vai fazer uma grande reportagem sobre aquele assunto, é transformar aquilo num livro. O Caco Barcelos se notabilizou por fazer livros de grande reportagem. Temos ainda os livros históricos. Os livros históricos no estilo do 1808, 1822, Escravidão, do Laurentino Gomes, que aliás é um dos livros mais vendidos em 2020, naquela lista que eu mencionei antes. Esses livros históricos, nós tivemos antes do Laurentino Gomes o Peninha, o Eduardo Bueno, aqui de Porto Alegre, fazendo livros de história que venderam pra caramba nos anos 90, anos 2000. Esse tipo de livro, ele é muito controverso entre as pessoas da história. Segundo eles, isso não é um livro de história, porque ele fantasia, ficcionaliza. Mas o fato é que esses livros são considerados não ficção e os profissionais, os dois, tanto o Peninha quanto o Laurentino Gomes, são jornalistas. Olha que interessante, são jornalistas se debruçando sobre fatos históricos e tornando esses fatos numa linguagem mais popular, numa narrativa mais envolvente, transformando os personagens em personagens mesmo, com densidade, com característica, com diálogos, e isso torna a leitura mais dinâmica, mais fluida, e o leitor pensa assim, bom, além de estar me divertindo, me envolvendo com uma história boa de ler, eu estou aprendendo sobre a história do Brasil. Então é muito interessante esse tipo de livro, ele tem feito muito sucesso, por mais controverso que ele seja, diante de historiadores, estudiosos mais profundos dessas questões. Então nós temos aí alguns gêneros que fazem a não ficção. Daria para incluir nesse guarda-chuva da não ficção, e talvez seja o tipo de texto que vocês que estão me ouvindo escrevam, a crônica. A crônica ela é multifacetada, mas se eu tivesse que diferenciar a crônica de conto, a crônica é não ficcional. E ao falar de crônica, eu estou falando de gêneros como crônicas de viagem. Então existem vários gêneros, subgêneros dentro da crônica. Mas a crônica, com certeza, é um texto de não ficção. Nós podemos incluir também os livros de autoajuda ou mesmo livros religiosos. Na classificação do Publish News, eles separam autoajuda e religiosos de não ficção. Porque a gente pode entrar em determinados temas, especialmente os religiosos, que são controversos. Por exemplo, há autores como Auerbach que consideram a Bíblia o melhor livro de literatura de todos os tempos. Agora, para quem acredita na Bíblia, para quem professa a fé da Bíblia, falar que a Bíblia é um livro de ficção, um livro de literatura, é uma heresia, uma ofensa.
As pessoas enxergam a Bíblia como um livro de não ficção. Então os livros religiosos podem haver certa confusão, mas os livros de autoajuda me parece que são livros de não ficção. São livros em que as pessoas trazem em forma de crônica, em forma de memórias, em forma de relato, conselhos, dicas, enfim. São livros que poderiam sim ser classificados como livros de não ficção. E ainda tem uma outra categoria, que é uma derivação da categoria autoajuda, que são os livros de negócios. Existem livros de negócios mais didáticos, né? Aqueles livros em que vão ensinar algo, mas o que tem feito muito sucesso são livros de autoajuda para negócios ou para finanças. Aqui entra, por exemplo, o Gustavo Cerbasi, aqui entra o Thiago Nigro, que é o livro mais vendido neste momento de negócios. Então são livros que nos motivam no ambiente empresarial, profissional, que é um tipo de autoajuda e que não deixa de ser não ficção. Também é um tipo de livro de não ficção. E todos esses gêneros da não ficção podem aproveitar, devem aproveitar as técnicas da escrita narrativa para que eles tenham histórias mais fluentes, para que eles tenham uma linguagem mais interessante para o leitor, mais focada no leitor, para que eles se tornem mais leves de ler e o que eles querem trazer, o impacto que eles querem trazer, porque a gente não pode falar em mensagem num texto ficcional. O texto ficcional provoca efeito, ele não quer trazer nenhuma mensagem, mas num texto não ficcional a gente pode pensar no conceito de mensagem. Então, se o livro for bem escrito, a história for mais fluente, nós vamos conseguir trazer mensagens para o leitor também mais produtivas, mais fluentes. E isso pode ser muito útil para quem quer escrever não ficção. Há alguns conceitos do texto jornalístico que são muito úteis para quem vai escrever textos de não ficção, especialmente a imparcialidade e a objetividade. São conceitos extremamente controversos e polêmicos mesmo entre jornalistas. Entre o público geral já está batido, né? já se desacreditou nessa possibilidade de um texto ser objetivo e imparcial. Mas para os jornalistas é importante pensar um pouco sobre isso, e para quem vai escrever não ficção também. Então, o que é objetividade, o que é imparcialidade? Primeiro vale dizer que escrever um texto jornalístico é uma questão de técnica. Escrever um texto de não ficção é uma questão de técnica. Não é um achismo, não é uma inspiração divina. Há técnicas que nos permitem tornar um texto mais objetivo e mais imparcial. A questão é que naturalmente não existe uma imparcialidade absoluta. No momento em que eu escolho falar ou não falar de um assunto, eu já estou não sendo tão imparcial assim. Há alguns assuntos que se impõem, mas há outros assuntos que a gente escolhe como jornalista, como cronista, que a gente vai tratar dele ou não. Eu posso escrever um livro sobre racismo, ou eu posso escrever um livro sobre gênero, ou eu posso escrever um livro sobre homofobia, e essa escolha que eu faço já é uma forma imparcial de lidar com o mundo. Então é claro que não existe a imparcialidade absoluta. Mas se nós nos propusermos a fazer um texto acadêmico ou um texto jornalístico, especialmente uma notícia, há algumas técnicas que permitem que a história seja menos, que o texto seja menos parcial e seja mais imparcial. Uma delas é bem conhecida, que é ouvir todos os lados. Eu sei que essa coisa de ouvir todos os lados é bastante questionável, porque em geral o repórter ouve um lado, ouve o que seria o antagonista, o outro lado, e em tantas e tantas histórias não existem só dois lados, existem milhares de visões de lados diferentes. E por vezes ouvir 2 ou 3 lados não condiz com o fato, porque 80% das pessoas acreditam numa coisa, 20% acreditam em outra, mas a matéria traz um e outro lado, 50-50. Então a imparcialidade ela também precisa ser buscada na escolha das fontes, na escolha de quem a gente vai ouvir diversas vozes. Quando a gente faz um texto acadêmico ou quando a gente faz um relato não ficcional, aí nós ouvimos uma pessoa só, nós temos uma grande chance de estar lidando com uma versão e não com a história completa. Nós precisamos buscar os outros envolvidos, ouvir a versão deles desses fatos. Por mais que às vezes seja uma versão que nos enoja, que nos enjoaria. E aí é o grande mérito do Truman Capote no A Sangue Frio. Ele aprofundou a história dos bandidos, não a história das vítimas. E fez aquele livro magistral, diferente, criativo e original. Então a imparcialidade é a busca da imparcialidade. Não é a imparcialidade em si. Quando nós vamos escrever um texto jornalístico, especialmente uma notícia, mas também se busca isso na reportagem, ou quando nós vamos fazer um livro de não ficção, que se quer um livro de investigação, um livro jornalístico, e eu diria que mesmo um texto acadêmico, nós precisamos tentar ser imparciais, buscar a imparcialidade. Nós não podemos, por exemplo, ter juízo de valor. Nós temos que evitar usar adjetivos. Nós vamos dizer aquele safado,
Nós vamos usar os termos, usar a descrição e deixar que o leitor perceba que ele é um safado. Então a busca da imparcialidade, ela é desejável, ela é uma parte da técnica do texto jornalístico que nós podemos trazer para o texto de não ficção e que nós devemos trazer para o texto acadêmico. Me incomoda bastante, eu orientei alguns trabalhos de conclusão na graduação, aquelas pessoas que vão para o trabalho para provar, elas fazem o trabalho para provar tal coisa. Então eu quero provar que o leitor de não ficção, ele é mais assíduo, ele lê mais que o leitor de ficção. Enfim, a pessoa tem algo para provar. Não é assim que se começa um trabalho acadêmico, né, gente? A gente começa um trabalho acadêmico com uma hipótese. Será que o leitor de não ficção lê mais que o leitor de ficção? E a resposta no final pode ser que não. Então se a gente entra para provar alguma coisa, nós vamos conseguir provar, mas nós não vamos ser imparciais. Nós vamos fazer recortes que provem daquilo lá. Então isso subverte um pouco a lógica original do que é a informação, do que é a investigação, do que é a pesquisa. A pesquisa parte de uma hipótese. E se nós formos analisar aquela hipótese de forma mais imparcial possível, nós vamos chegar a uma conclusão ou a outra. Nós não podemos ter a conclusão pré-estabelecida. Isso é sobre a imparcialidade. Então é difícil ser imparcial, é impossível ser totalmente imparcial, mas a busca pela imparcialidade, o compromisso com a imparcialidade, ele deve ser uma missão do jornalista, ele pode ser uma missão do autor de não ficção. E o leitor percebe isso. O leitor, aquela palavrinha mágica, credibilidade, que se fala tanto em jornalismo e que parece que ganhou mais importância ainda com as fake news. Então a pessoa que tem credibilidade hoje, ela tem um valor muito grande, muito alto. Próprios escritores, jornalistas, quando a gente começa a fazer coisas que não são tão interessantes, que não dão tanta credibilidade, nós podemos até fazer mais sucesso. Só que esse sucesso é mais efêmero. Porque a credibilidade, ela retém a credibilidade, ela mantém o leitor próximo de nós. Tem uma frase, né, que diz que não se consegue enganar muita gente por muito tempo. É possível enganar pouca gente por muito tempo ou muita gente por pouco tempo. Então, mas não se consegue enganar muita gente por muito tempo. Logo, a credibilidade é um valor necessário, ela é um valor importante para que a gente tenha como autores de não ficção. E para buscar essa credibilidade, nós precisamos buscar a imparcialidade, reconhecendo a sua impossibilidade, reconhecendo os locais, nosso lugar de fala, né, onde a gente não consegue ser imparcial. Porque se eu vou fazer uma história falando sobre racismo, eu não vou conseguir ser imparcial em relação ao racismo. É possível que eu acabe pesando a mão, denunciando a questão do racismo. E isso é natural pelo meu lugar de fala, pelas minhas crenças. Mas eu vou, se eu me propuser a fazer uma reportagem, um livro de não ficção sobre isso, agora um parêntese, eu nem me proponho a fazer isso, porque eu não quero ter compromisso de trazer todos os lados, problematizar uma questão que para mim não precisa ser tão problematizada, tem que ser denunciada e combatida. Mas se eu fizer um livro de não ficção sobre isso, eu preciso ouvir todos os lados, eu preciso tentar compreender as raízes desse racismo, eu preciso tentar compreender como isso acontece entre negros e brancos, entre brancos e negros, não apenas de uma via, enfim, eu preciso aprofundar essa questão da forma mais imparcial possível. Já em relação à objetividade, esse conceito ele é um pouco mais claro, ele é um pouco mais fácil, ou pelo menos um pouco menos difícil de nós buscarmos no nosso texto. Objetividade tem dois caminhos, né, que a gente pode ver. Primeiro, objetividade como concisão, ou seja, ser objetivo e não ser prolixo. Mas não é isso que nós estamos falando aqui. Aqui a ideia de objetivo é tentar ser mais objetivo e menos subjetivo. Ou seja, focar mais no objeto, nos fatos e não tanto no sujeito, na interpretação. Quando eu digo Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, eu estou sendo objetivo. Quando eu digo Nelson Mandela, um grande líder, um grande herói da África do Sul, eu estou sendo mais subjetivo, interpretativo. Eu dei um exemplo bastante aleatório, mas num texto a gente tem vários momentos em que, de forma consciente ou inconsciente, nós podemos escolher entre ser mais objetivo ou mais subjetivo. No texto de ficção, não é bom nós sermos objetivos demais. Não é bom nós dizermos no texto de ficção que a menina tinha 13 anos e meio e que ela media 1,50 m. Isso no texto de ficção é péssimo, na verdade. Num texto de não ficção, pode ser melhor eu dizer que ela tinha 13 anos e meio do que dizer que ela era jovem, ou que ela era criança, ou que ela era pré-adolescente. Porque num texto de não ficção eu vou trabalhar com fatos, com dados. Então, quanto mais objetivo eu for, melhor. Claro que aqui a escrita criativa e o texto não ficcional, eles colidem, né? Por isso que a gente vai ter que fazer escolhas macro. Esse texto, afinal de contas, é um texto
de não ficção, ele é um texto como um documento, ele é um texto para informar ou para convencer, ou ele é um texto de ficção, ele é um texto para emocionar. Essa escolha macro a gente já falou bastante na segunda aula. Mas voltando à questão da objetividade, eu não vou escrever que determinado produto era caro, ou ele era barato, ou que o fulano era bonito, ou que ele era feio. Isso são adjetivos pessoais, que dependem do sujeito, da subjetividade. Eu vou dizer que determinado produto custava tantos reais. E esse tantos reais pode ser barato para alguns e caro para outros. Então, buscar a objetividade no texto é mais fácil porque a gente consegue sublinhar o momento em que está mais objetivo ou menos objetivo. Há, por exemplo, os operadores argumentativos, como até, já, ainda. Quando nós usamos um até, já ou ainda, nós estamos sendo subjetivos. O prefeito ainda não terminou as obras. Bom, esse ainda tem um juízo de valor. Então eu posso colocar, o prefeito não terminou as obras que começaram há 10 anos atrás. Nesse caso, nós estamos sendo objetivos, nós estamos trazendo uma informação, um fato. Então buscar a objetividade é mais possível, é mais fácil do que buscar a imparcialidade. Embora elas estejam ligadas, né? Quanto mais objetivo for um texto, mais imparcial ele vai ser também. Logo, esses dois conceitos para a não ficção eles são muito importantes. Há outros conceitos que a gente poderia aprofundar, mas vamos ficar com esses dois. E o fato de que nós não conseguimos ser completamente objetivos ou completamente imparciais não significa que nós não temos o compromisso com a objetividade e a imparcialidade quando nós estamos fazendo um texto que se diz um texto não ficção, um texto que vai trazer fatos. Claro que há alguns textos de não ficção que focam na interpretação. O próprio jornalismo hoje trabalha com 3 grandes gêneros. O texto noticioso, que é o texto informativo, a reportagem, que é o texto interpretativo, e a opinião, que é o texto opinativo. No jornalismo se convenciona dizer que o texto interpretativo ele também vai buscar ser objetivo e imparcial, mas ele já se assume como uma interpretação dos fatos, é aquela grande reportagem, são aqueles textos de mais fôlego. Os textos opinativos já não têm esse compromisso com a objetividade e imparcialidade, pelo contrário, eles estão livres, são textos mais autorais, focados na opinião do autor e não tanto no assunto, no conteúdo. Já os textos informativos, eles têm obrigação, eles têm compromisso com a imparcialidade e a objetividade. Por mais que a gente saiba que às vezes isso não acontece. Então, buscar a imparcialidade e a objetividade nos textos mais focados para a informação ou até para a interpretação dos fatos é um compromisso ético desejável para um autor de não ficção. Nós não podemos deixar de citar também os livros que a gente chama hoje de jornalismo literário. O grande propulsor do gênero, se não o criador do gênero, foi Truman Capote, que nos anos 50 e 60 publicou um livro chamado A Sangue Frio. Neste livro, ele faz uma grande reportagem sobre um crime que ocorreu lá nos Estados Unidos. Uma família inteira foi morta dentro de casa por uma dupla de bandidos. E ele vai então detalhar, os primeiros capítulos são terríveis no ponto de vista de que a gente está lá dentro daquela casa, sofrendo com aquela família que é presa no banheiro, ela vê o crime acontecendo e até que ela é morta. E isso é narrado em detalhes, em várias e várias páginas. Então é muito imersivo, nós estamos lá acompanhando aquele crime. E depois o livro avança e vai acompanhar como eles fogem, como eles são capturados, o período na prisão. Então existe todo um trabalho profundo sobre esse crime, sobre esses dois bandidos. O Truman Capote, na época, ele fez reportagem, ele leu as notícias, ele entrevistou bastante os dois bandidos. Existe um filme muito interessante que conta como foi produzido. O filme também é ficção, né? Mas enfim, que é o filme Capote. Mas no caso do Sangue Frio, então há fatos, há dados. De fato houve aquele crime, de fato o personagem foi preso, e aquilo tudo aconteceu. E o próprio Truman Capote conversou bastante com os dois para ter os detalhes das ações. Mas evidentemente ele precisou preencher espaços. Não tem como o repórter saber o que um ou outro falou, como ele agiu, como ele andou, qual era o jeito de caminhar, como que os personagens pensavam, especialmente as vítimas, né, que já não estão ali para contar para ele. Então, há certamente um grau de ficção dentro da grande não ficção que ele construiu. Mas o Truman Capote, ou Sangue Frio, é considerado uma grande reportagem, é considerado um livro de não ficção. Cria um gênero, né, cria um gênero novo. No jornalismo, inicialmente, se torceu o nariz, se considerou que isso não é jornalismo.
E hoje se considera que é um gênero, uma forma de fazer jornalismo diferente, mas sim, ainda é jornalismo. Eu particularmente não consideraria livros como A Sangue Frio como jornalismo e não consideraria como literatura, eu consideraria como jornalismo literário. E não tem mal nenhum, demérito nenhum em fazer isso. Ele criou uma forma nova de trabalhar, de escrever, que é seguida por diversos jornalistas, hoje é muito utilizada, inclusive no dia a dia do jornalismo, nas reportagens. A Eliane Brum, aqui no Brasil, faz textos maravilhosos usando técnicas de jornalismo literário. Dá para dizer, inclusive, que o jornalismo literário é trazer a escrita criativa para dentro do jornalismo. É quando se encontram, então, técnicas de escrita criativa com técnicas de jornalismo de não ficção e criam esses livros maravilhosos que a gente, quando lê, realmente se envolve, se sente dentro da história e ainda por cima está aprendendo sobre algo que realmente aconteceu. Outra mistura de ficção e não ficção que acontece é quando há um caso oposto ao anterior. A pessoa quer escrever uma história que é uma história real, que aconteceu e normalmente aconteceu com ela. Então eu já recebi, por exemplo, uma aluna lá no curso de formação de escritores aqui em Porto Alegre, que ela disse assim, eu vim para esse curso para escrever um livro sobre meu ex-marido que me maltratava, que havia problemas de abuso, enfim, e ela queria escrever um livro para denunciar isso, para denunciar o ex-marido. Eu já, respirei fundo. Por quê? Qual é o problema de nós escrevermos histórias nossas, memórias, relatos, envolvendo outras pessoas nesse relato? O problema jurídico. Então, é bem provável que ela escrevendo este livro, o marido vá processá-la, porque vai discordar de fatos do livro, da interpretação dela do livro. Ainda mais que ela não deve ter provas, ou pelo menos não contundentes o suficiente para entrar com um processo formal. Ela pensou em fazer um livro. E aí, como é que vai ser? Ela, talvez, como autora, não se preocupe em relevar o processo. Talvez ela exatamente busque esse conflito, busque esse processo. O processo, inclusive, é uma forma de o personagem reconhecer que fez alguns fatos. Porque imaginem só, se as pessoas escrevem um livro em que há uma cena de abuso e ela não usa o nome do personagem, aí a pessoa vai dizer, eu era esse personagem, então realmente você abusou dela, você pode ser condenado por isso. Mas, enfim, o fato é que a pessoa que escreveu um livro como esse, ela vai assinar o livro, ela vai colocar o seu nome. Ela precisa informar para o grande público de que a história não é ficcional, porque ela quer isso, ela quer mostrar que aquilo aconteceu com ela. Então, no mínimo, o aviso de que não é ficção vai ter e o nome dela na capa vai ter, por mais que ela não use o nome dos envolvidos. Mas a pessoa que é o marido vai saber que é o marido, o filho vai saber que é o filho, a mãe vai saber que é a mãe. Então isso é muito complicado, isso vai gerar um processo judicial, não só contra a autora ou contra o autor, mas também contra a editora. E as editoras, elas evitam esse tipo de problema, elas não vão querer participar de um processo desses, porque isso pode ser muito custoso, pode ser muito desgastante para a editora. Aí a gente não sabe, quando o autor vem com uma história como essa, a gente não vai entrar no mérito se aquilo realmente aconteceu ou não. Pode ser que sim, que seja uma forma de denunciar um abuso, e pode ser que venha um outro autor fazer uma outra história e usar esse tipo de texto, que não é ficção, usar o livro para prejudicar a imagem de alguém, de um político ou de um desafeto, enfim. Então nós temos que ter esse cuidado também com as histórias que elas são baseadas em fatos reais, elas são fatos reais, mas quando elas vêm para o livro, elas geram consequências jurídicas práticas no mundo real. E como resolver um pouco isso? Como tentar diminuir o risco do processo, o risco da complicação jurídica? Bem, não publicar não é uma opção, a pessoa quer publicar aquela história. Então a minha sugestão é ficcionalizar fatos reais. Me parece que ficcionalizar fatos reais é muito útil para dois tipos de situações. Para situações como essa, em que a gente quer falar sobre a nossa história, a nossa vida, mas não quer se expor ou não quer arrumar um processo depois. E também para situações em que o autor ele é iniciante, ele não tem tantas boas ideias de histórias, mas ele tem boas passagens na sua vida. E ele ficcionalizar algum elemento da sua própria vida pode funcionar muito bem para a ficção, para a história, para provocar o efeito no leitor. Então, ficcionalizar fatos reais é uma técnica possível de ser usada, interessante e que a gente pode explorar bastante. Como fazer essa ficcionalização? Bem, nós poderíamos fazer um curso inteiro sobre isso. Nós vamos trazer algumas dicas, algumas técnicas aqui. Primeiro, é importante não ficar preso demais à realidade. E essa é a maior dificuldade daquelas pessoas que estão ficcionalizando, mas queriam colocar o nome do personagem, queriam estar não ficcionalizando. Por que não ficar tão preso à realidade? Porque quando a gente vivenciou uma história, aquela história é suficientemente interessante para nós. Então nós achamos que aquilo foi impactante,
que aquele final foi muito forte, muito relevante. Quando nós passamos para alguém ler a nossa história, alguém que não sabe do contexto, que não conhece os envolvidos, que vai ler como ficção, não vai ler como não ficção, por mais que a pessoa tenha curiosidade, isso aconteceu, isso não aconteceu, mas enfim, ela vai ler um livro como ficção. Ela pode não achar tão interessante assim, porque há tantas histórias, né, tão interessantes já narradas para nós. Então não dá para ter medo de mudar alguns detalhes da história original para tornar ela mais impactante, mais interessante para o leitor. Não pode ter medo de fazer isso. Isso vai tornar o texto de ficção melhor, vai tornar o efeito melhor. Quando a gente resolveu ficcionalizar fatos reais, nós caímos para o âmbito da ficção. Nós vamos ser lidos como ficção. No máximo, uma ficção inspirada em fatos reais que gera curiosidade do leitor. Mas nós estamos ficcionalizando. Então não pode ter medo de mudar, especialmente detalhes da história que deem mais densidade para ela. Outra sugestão é que os personagens eles tenham nomes bem diferentes dos personagens originais, que também não dá, né, para essa pessoa, por exemplo, aqui, vamos supor que o marido se chamasse Jonas, e aí na história dela ia se chamar João. Não dá também, né, gente? Fica muito clara essa semelhança e tal. Então, personagem com nomes distintos, nomes diferentes, e, se possível, modificar os personagens. Então, ao invés de ser uma pessoa, podem ser duas, ao invés de ser um filho homem, podem ser duas filhas mulheres, onde não vai mudar demais, né, o núcleo da história, aquilo que eu não posso modificar. Quanto mais eu mudar, melhor, porque mais se afasta da realidade, mais ficcionaliza, mais interessante fica a ficção. Então, tentar modificar um pouquinho esses personagens também é uma estratégia interessante. E por fim, essa ideia de que as palavras, as frases, a forma tem que estar muito bem feita. Quando a gente faz um livro de memórias, quando a gente faz um livro de desabafo, nós ficamos tão concentrados no conteúdo que nós esquecemos um pouco da forma. Quando nós estamos ficcionalizando, nós estamos usando técnicas de escrita criativa para contar uma história dura, minha, própria, nós precisamos usar essas técnicas e ter uma preocupação muito grande com a linguagem, com as frases, vocabulário. É legal ter diálogos, e a forma de falar do personagem pode não ser a mesma do personagem original, que também vai afastar um pouquinho da realidade, para evitar ali na frente, né, um processo. Processo pode tomar igual, né, porque para o processo existir, não precisa existir uma base na verdade, depois isso vai se discutir em juízo. Mas pelo menos afasta um pouco essa questão, deixa mais ficcionalizado, deixa mais distante dos episódios da vida real.